Olá pessoal, meu nome é Bruna, eu sou médica patologista e este é o My Pathologist. Hoje nós vamos falar sobre o segundo desafio diagnóstico que a gente lançou nas redes sociais na segunda-feira, como a gente sempre faz, e às quartas a gente resolve o desafio e discute sobre a doença aqui no nosso canal do YouTube. Bom, primeiramente vamos falar sobre os aspectos de macroscopia desta lesão, que consiste em uma lesão mediastinal de cerca de 3,5 centímetros de diâmetro, bem delimitada em relação ao tecido adiposo adjacente, de coloração pardo clara com contornos lobulados, ou seja, os bordes da lesão são todos arredondados, e ela é envolta por uma cápsula esbranquiçada da qual partem septos fibrosos também esbranquiçados evidenciados pela seta, que dividem a lesão em lóbulos de diferentes tamanhos. Em um scanner da lâmina, a gente pode observar com maior detalhe o aspecto da superfície de corte dessa lesão, com a divisão em lóbulos pelos septos fibrosos, que aqui vão aparecer em rosa porque estão corados em hematoxilina e eosina, e com uma tendência, como é descrito na literatura, de formar lóbulos com contornos angulados. Já a microscopia nos chama a atenção que a neoplasia ela tem um arranjo predominantemente sólido, constituída quase inteiramente por células fusiformes, e uma biópsia por agulha dessa lesão nos traria muitas dificuldades no diagnóstico diferencial com lesões mesenquimais como sarcomas e tumor fibroso solitário. Porém, vamos reparar nos detalhes, nas dicas que a lesão nos dá e mostra a sua cara. Vemos esses septos de fibrose dividindo o tumor em lóbulos, como a gente já tinha visto na macroscopia. É uma lesão bem delimitada em relação ao tecido adiposo envolvente, sendo totalmente envolta por uma cápsula fibrosa. Observe que apesar de o padrão fuso celular e sólido predominar, a gente também observa áreas com formação microcística ou glandular símile, que são uma dica muito preciosa para o diagnóstico dessa lesão, e geralmente são mais evidentes na periferia dos lóbulos, próximo à cápsula, como a gente vê aqui. Em detalhes, a gente pode observar que os núcleos são homogêneos, fusos celulares ou também denominados com formato de charuto, e formam feixes curtos, que assumem forma de espirais, que se enrolam em si mesmos, um arranjo também chamado de meningioma símile. E tem um aspecto blend, com poucas atipias, muito uniformes entre si, uma cromatina dispersa e os nucleolos pouco evidentes, sem atividade mitótica. Aqui, mais uma vez, evidenciando este aspecto de feixes curtos em espirais ou em pequenos redemoinhos, e um maior aumento da área com formações císticas ou pseudoglandulares, mostrando que os núcleos de revestimento apresentam um aspecto fusiforme, muito semelhante ao restante da lesão. Uma outra dica importante para o diagnóstico final é observar bem a periferia da lesão, que em meio ao tecido adiposo envolvente, observamos uma ilha de tecido tímico em regressão, que é composto predominantemente por pequenos linfócitos, mas uma rima de células epiteliais é vista na periferia. O diagnóstico final desta lesão é timoma, uma neoplasia de células epiteliais tímicas que, por ser constituída apenas por células fusiformes e por não conter quase nada de linfócitos, é denominada timoma tipo A. E se a gente não ficar atento às dicas sutis que a própria lesão nos dá, a gente pode facilmente errar esse diagnóstico. O timoma é um termo utilizado para denominar a neoplasia das células epiteliais tímicas. No entanto, a classificação nos tipos é determinada pela presença e pelo número de linfócitos, de forma que o timoma tipo A é composto somente por células epiteliais fusiformes, com pouco ou nenhum linfócito, como foi no nosso caso. O timoma tipo AB ocorre quando já temos pelo menos 10% de componente de linfócitos, e o tipo B quando o componente de linfócitos é predominante. A imensa maioria dos timomas exibe comportamento benigno e excelente prognóstico. E uma característica interessante é que praticamente todos os timomas se apresentam na vida adulta, casos em crianças são muito raros e excepcionais. Devido ao fato de o timo ser um órgão do sistema imunológico participando da produção de anticorpos, os pacientes que desenvolvem neoplasias tímicas tendem a desenvolver doenças autoimunes. Dentre elas, a mais frequente é a miastenia gravis, cuja incidência de associação varia entre 20% a 45%. E é uma doença que cursa com fraqueza muscular intensa devido à produção de autoanticorpos que bloqueiam receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. Além disso, é interessante ressaltar que o timoma é o tumor mediastinal mais comum, e por poder ter várias feições na histologia, a gente deve estar sempre atento a ele.
Inclusive, ele faz parte daquela regra mnemônica para os 5 T's mais comuns de alargamento do mediastino. Hoje, então, aprendemos mais sobre o timoma, em especial o timoma tipo A, que pode trazer para nós, médicos patologistas, muitos transtornos no diagnóstico diferencial com lesões mesenquimais, mas que a gente deve ter sempre em mente, dada a alta frequência dentre os tumores de mediastino. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga as páginas do My Pathologist nas redes sociais do Instagram e do Facebook para não perder os próximos desafios diagnósticos. Obrigada!